Vamos lá. Consegui, Márcio, obrigada, Tá. obrigada. Origem do sonho em Jung. A origem do sonho em Jung é muito mais ampla do que no Freud. Por quê? A origem do sonho em Jung é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Quando eu falo do inconsciente pessoal, eu estou falando do inconsciente que pertence a mim. Quando eu falo do inconsciente coletivo, eu estou falando do inconsciente que eu compartilho com toda a humanidade. Carlos Alberto, nos reencontrando de novo aqui, né, homem? Então vamos lá, vocês pegaram aí, é uma sutileza que faz uma diferença total de Freud e Jung, né? Qual é a sutileza? Que no Jung, além do inconsciente freudiano, que seria o inconsciente pessoal, existe o inconsciente coletivo, que é a experiência que eu compartilho com toda a espécie humana. Como é que o Jung chegou a essa conclusão? Isso, como ele chegou a essa conclusão. Aí no Rio tem o Museu das Imagens do Inconsciente, no Hospital do Engenho de Dentro, que uma brasileira comprovou a teoria junguiana. É a doutora... Museu? Isso, Museu das Imagens do Inconsciente. A doutora Nise da Silveira. Inclusive, teve aqui uma exposição da história dela e nós fomos aqui com o grupo de residentes visitar. Eu sou discípulo da doutora Nise da Silveira, estudei Jung com ela, o que é uma grande honra para mim, pessoalmente, né? E ela comprovou a teoria junguiana, No Engenho de Dentro? no Engenho de Dentro, ela comprovou lá. No hospital? É? Ela é responsável pela reforma psiquiátrica brasileira, a grande reforma que houve na primeira metade do século XX. Quem fez foi uma alagoana, magrinha, franzina, primeira psiquiatra brasileira, única mulher de uma turma de 150 homens de medicina, que assumiu lá como uma simples psiquiatra, relegada para lá por ser mulher, e ela terminou assumindo toda a direção do hospital, e ela foi discípula de Jung. Inclusive, Jung veio visitá-la e ficou fascinado não só com o trabalho dela, mas com a comprovação da teoria dos arquétipos universais do inconsciente coletivo pelo trabalho dela, né? Depois Jung visitou as tribos, para tribos do Pacífico, da África, vários países do mundo, inclusive as nossas tribos. Como é que ele comprovou isso? Vamos lá. Você vai encontrar formas feitas pelos internos do Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro e pela colônia Juliano Moreira, né, lá, que fica lá em Niterói. Depois você procura, Nelson, Arthur Bispo do Rosário, né? E quando você for a Arraial do Cabo, não, São Pedro da Aldeia, vai na Casa da Flor. Eu estou dando essas referências porque você é do Rio, então está tudo aí pertinho de você. Um dia você vai lá e vê o que eu estou falando, né? Casa da Flor? Casa da Flor, lá em São Pedro da Aldeia, né? Aqui do lado da minha casa. Então vai lá, rapaz, vai lá. Eu Nossa, já fui, muito bonito. Já fui. você viu lá? Vi. Aquilo ali foi construído por um esquizofrênico. Esquizofrênico Isso eu não sabia. metodista. Você viu a Bíblia lá? Na Vi, vi Mas sala. sim. o que é a Casa da Flor? A Casa da Flor é uma construção arquitetônica
reconhecida mundialmente como semelhante, no mesmo nível da obra do Gaudí, que é o maior arquiteto espanhol. E a Casa da Flor foi construída com fragmentos por um esquizofrênico que nunca estudou arquitetura. Ele nasceu, viveu e morreu esquizofrênico. Ele era metodista e ele perambulava pelas ruas e pelas praias daquela região dos lagos e ele catava fragmentos de tudo, de cerâmica a metal, e com esses fragmentos ele construiu uma casa cuja a construção arquitetônica é semelhante à construção de Gaudí lá na Catalunha. Então, só a Casa da Flor já comprovaria a tese do Jung, não é? Existem formas primordiais na mente humana e essas formas vão se reproduzir independente do país e da cultura. Eu poderia dar um exemplo, vou dar um exemplo bem básico, que é, se você quer pegar uma criança de 2 anos a 2 anos e meio, em qualquer país do mundo, e der uma coleção de argola para essas crianças, e der um gancho que ela possa alcançar, todas as crianças vão colocar as argolas no gancho de uma por uma, até terminar. Ô, Máspoli, Oi. a gente poderia trabalhar, assim, ligar essa discussão, que seria quase que desses arquétipos do arcaico, que eu estou lendo tudo em Jung, com o estruturalismo de Lévi-Strauss? Sim, mas poderia ligar, a maior ligação é com a antropologia, porque esse é o estudo antropológico do Jung. Sim, tá. Perfeito. Então é Lévi-Strauss na cabeça mesmo, porque ele procura achar É, coisas que nunca se conectaram em culturas Isso. diferentes, mas que têm a mesma. Eu pesquisei, uma das áreas que eu pesquisei durante muitos anos foi o messianismo brasileiro. Tá. Eu produzi 3 artigos pela revista da USP, um livro pela revista da USP e um artigo pela Lusófona em Portugal. A origem do messianismo brasileiro, ou as fontes do messianismo brasileiro. Vamos lá. Os índios brasileiros, eles têm o mito da terra sem males. A narrativa do mito da terra sem males é o Apocalipse no seu desfecho. É um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem doença, sem nada. É isso que Jung chamou de arquétipo. A narrativa, eu estou trazendo aqui por causa dessas narrativas bíblicas, por causa do Nelson e de outros pastores. A narrativa que você vai encontrar nos índios, do sujeito que botou a família na canoa, botou os animais na canoa, tem aqui no Xingu, para salvar o povo da cheia do rio Amazonas que destruiu a humanidade. Bom, estas formas elas existem não só como narrativas, mas elas existem como formas concretas. Por isso que eu sugiro visitar o Museu das Imagens do Inconsciente ou comprar um livro, As Imagens do Inconsciente, da Anísio da Silveira. Isso está ligado também às narrativas da criação, não só no Gênesis, mas muito mais antes do que o Gênesis está na Gilgamesh. Isso, ou no livro que Mendonça citava muito, Um Ramo de Ouro. Eu tenho ele, li. Um Ramo de Ouro é um livro, Ramo de Ouro, na verdade, são 12 livros, que no Brasil foi sintetizado em 300 páginas, eu tenho ele, e que mostra de toda a narrativa do Cristo no período pré-cristão e pré-judaico. Tá bom. Então, fechando aqui um parêntese. Isso. O Jung, ele não trabalhou de forma bibliográfica, mas de forma empírica. Empírica. Interessante. Muito. Isso aí é que dá sustentabilidade ao indivíduo, né?
E a diferença fundamental entre ele e Freud. Freud foi um cientista de biblioteca. Professor, isso ele também Rapaz, estou me apaixonando mais pelo Jung. É fantástico, viu? Fala, Nana. porque assim, as míticas de todo mundo, pelo menos do que eu entendo, elas trazem um ser supremo, masculino. E onde é que fica o feminino nessa mítica toda? Porque me parece que esse feminino vem sem expressão, vamos colocar Não, eu assim, sei, não é? mas veja bem, a tua pergunta, ela é uma pergunta bem apropriada e a resposta é óbvia, não é? Quem conta a história, me sinto confortável para falar, e eu não sou filiado a nenhum partido político e não vou ser mais, porque eu já passei da fase, tá? Eu não faço militância por nada. Então, a minha fala aqui não é política. É uma fala de quem fez pós-doutorado em História das Ideias, com o Carlos Guilherme Mota, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Só existe a história dos vencedores, não existe a história dos vencidos. Eu contei algumas histórias de vencidos no Brasil, né? Como a história do Caldeirão, Santa Cruz do Deserto, lá do Ceará, quem contou fui eu. A história dos quilombolas da Foz do Rio Amazonas, quem contou fui eu. Não é? E vou contar a história dos índios terenas. Mas não existe na história dos vencidos. Só existe a história dos vencedores. Toda a história é oficial. Eu vou só dar um exemplo que pouca gente conhece, né? Euclides da Cunha era engenheiro do Exército e era repórter da província de São Paulo, que deu origem ao estado de São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu li Euclides da Cunha e eu fui à região, pago pelo Mackenzie, pelo... Não sei se Jaqueline lembra desse momento da minha vida. Um longo período da minha vida, vivi embreado lá para ouvir deles a narrativa deles. O livro de Euclides da Cunha é maravilhoso, mas a narrativa deles é totalmente o contrário. Totalmente. A forma como eles construíram essa narrativa, inclusive de forma arquitetônica, denega totalmente a obra de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fala assim: o exército brasileiro, sob o comando do coronel Moreira César, dizimou todos os homens, inclusive os meninos acima de 7 anos de idade. Aí você vai lá, em Auá, Monte Santo, enfim. E aí aquele homem lá, o caboclo do sertão, fala assim: doutor, ele nunca ouviu falar em Euclides da Cunha. Doutor, o orgulho que nós temos no coração é que nenhum homem se rendeu, nem mesmo os meninos. É outra história. Você sabe onde nasceu Euclides da Cunha? Eu morei a 5 quilômetros da cidade dele, vizinho. Aonde foi? E tem uma estátua dele lá, é uma cidadezinha pequena chamada Cantagalo. É o mais antigo município do estado do Rio de Janeiro. Cantagalo. Então, Nana, as mulheres não aparecem porque não foram elas que escreveram a história. Faz sentido, né, Jaqueline? Professora, eu li um livro, eu sei que esse negócio do feminino é muito discutido, debatido, mas o único que me dá alguma referência é a deusa interior. Perfeito. Não, Né? vem Que sendo escrito uma bibliografia, uma antropologia, uma psicologia feminina. E isso precisa ser escrito, né? E aí, talvez, quem começou a escrever isso foi Jung, que começou a falar, que foi aqui exaustivamente discutido na aula de ontem, que foi o arquétipo do feminino. Não vou voltar a isso, tá? Mas olha só, como é que Jung chegou ao arquétipo universal? Ou as estruturas arquetípicas do inconsciente coletivo. Ele era um jovem psiquiatra, ele estava no hospital de Burgzoli, lá na Suíça, e interna um homem, que este homem tinha queimado a retina, porque ao meio-dia ele
adorava o pênis do Sol. Todo meio-dia ele adorava, e adorava de olhos abertos, e queimou a retina e ficou quase cego. E aí interna ele lá. E Jung atende esse homem, começa a atender esse homem, e Jung está fazendo suas pesquisas, porque ele era um pesquisador assim, total, né? Vivia para isso. Ele viaja para a Biblioteca Nacional, lá, a Biblioteca de Londres, e ele vai para o porão da biblioteca estudar as civilizações pré-cristãs. E aí o que ele encontra lá? O livro dos adoradores do pênis do Sol, que existiu muito antes de Cristo e muito antes de tudo. Aí ele faz toda uma pesquisa da biografia deste homem, que era semi-analfabeto, que nunca teve contato com nenhuma cultura do pênis do Sol. Bom, aqui, anos depois, a Nise, que só cuidava dos esquizofrênicos que eram depositados lá para morrer, ela entra em contato com Jung, estuda com Jung, e ela começa a perceber o quê? Que as formas que eles iam construindo eram formas que havia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nesse mundo pré-cristão, como a Barca do Sol, ou o arquétipo da Grande Mãe. E esses internos esquizofrênicos nunca tiveram contato com nenhuma expressão. Um deles, que era da colônia Juliano Moreira, ele é o nosso Van Gogh. Depois entre no Google e veja quem foi Arthur Bispo do Rosário. Ele viveu e morreu internado na colônia Juliano Moreira e era um artista plástico completo. A última vez, quem é dono hoje do acervo dele, que foi comprando a preço de banana, por aí, foi o Itaú. O Arthur Bispo do Rosário ele é tão importante que ele já abriu as maiores bienais de todo mundo. Ele já morreu. O acervo do Arthur Bispo do Rosário pertence ao Itaú e é avaliado em 42 milhões de dólares. E tem na obra dele as mesmas formas de Van Gogh. E ele nem sabia quem era. Ele era absolutamente analfabeto. O arcebispo do Rosário fez um manto na véspera. Ele dedicou anos construindo um manto que ele vestiu um dia antes de morrer, que era o manto que ele disse que ele ia vestir para se encontrar com Deus. É semelhante ao manto dos grandes sacerdotes das culturas antigas, que ele nunca viu. Tem a ver com a mortalha que lá no Nordeste o pessoal fazia antigamente? Exato. Só que ele fez uma coisa esplendorosa. Está lá, você vai encontrar, vocês vão encontrar isso nos museus, que ele está sempre circulando pelo mundo inteiro, a obra dele, assim como a do Van Gogh. Então, as formas que vão aparecendo, Jung vai observando que elas aparecem na África, na América, na Ásia, independente da cultura, independente da religião, independente do povo que está lá. E são as mesmas formas. Se a gente quiser sofisticar isso, né, eu criei uma linguagem minha atual, que está lá no meu livro do Trauma Transgeracional, que é assim, é fácil de entender o que o está falando. Antes de rodar o software, tem alguém de TI aqui que me ajude aí se eu errar. O que roda o software é o sistema operacional. O software, né, é a linguagem. Mas tem uma linguagem anterior que roda a linguagem do aplicativo. É tanto que aqui é o iOS, no Samsung é o Android, são os mais famosos, mas tem vários, né? Tudo que está aqui roda a partir do iOS, é o iOS que dá sentido a isso aqui. Então, o arquétipo junguiano seria o sistema operacional da mente. Como essa mente se estrutura em cada lugar, é que é particular.
Mas o que faz ela funcionar é igual em todas as culturas. É isso que nos possibilita traduzir, por exemplo, compreender o que é o conceito de cadeira em qualquer cultura. Vai mudar. Que países Jung visitou para fazer esse tipo de pesquisa? Olha, ele Oriente? visitou vários países da África, eu não saberia dizer, eu posso te dar uma bibliografia para você ver, né? A bibliografia seria Psicanálise Junguiana do... Eu te mando, eu te fotografo e mando até para pôr no grupo. Mas ele visitou muitos Que eu países. pensei no Platão. Platão visitou os países do Oriente, a Índia, o Japão, Jung, enfim. Não, eu estou pensando aqui no Platão. mas está correto. Para poder construir o sistema platônico. Então, Jung deve ter também caminhado Jung é, pelo Jung, Oriente. Jung é um neoplatônico de carteirinha, assumido. Ah, então está explicado. Então, a teoria dos arquétipos se baseia no mundo das ideias primordiais de Platão. Olha aí que interessante, hein? Tem alguma obra que faz uma correlação entre Platão e Jung? Ou Tem, Jung e tem, Platão? tem, Tem? tem. Depois só me manda o pode. Mano, tem uma epistemologia do Jung, né? É legal isso, hein? Muito legal. Assim como Freud é aristotélico. A mente freudiana é a tábula rasa de Aristóteles. Agora eu vou te dar o caminho aí para você fazer a comparação dos dois. Vou fazer um trabalho sobre isso, hein, se Deus permitir. Ia fazer, até fazer o seu TCC aqui sobre Vou, o, o Freud e a epistemologia do inconsciente em Freud e Jung, Platão e Aristóteles. rapaz, que isso. Professor, Fala. no Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung fala um pouco dessas viagens na África. Ele fala também sobre a questão dos mitos nas tribos norte-americanas. Não sei se ele chegou aí para os Estados Unidos, mas enfim, eu me lembro que ele menciona sobre os nativos Ele teve nos Estados norte-americanos. Unidos, ele teve aqui e teve na África. Obrigado, Os dois Renato. teve. Inclusive, adquiri essa obra, Renato. Eu vou olhar direitinho lá. Obrigado. Um grande autor contemporâneo que também validou Jung é o Campbell, Joseph Campbell, com a obra dele, As Máscaras de Deus, que aqui é uma única obra, mas a obra toda são 12 ou 13 volumes, né? Tem um vídeo dele que é O Poder do Mito. Do mito, é muito bom, eu já li. Bom, tem um vídeo também, o vídeo são 7 horas de duração, basta ver a primeira hora. Ele vai fazer toda essa análise dessas formas arquetípicas que aparecem nas narrativas míticas, né? Mas não aparece só em narrativa mítica, não. Aparece também em formas plásticas, como a arquitetura, a literatura, a escultura. Daí eu ter citado a Casa da Flor. Porque se você pega uma obra de Gaudí, que é o maior arquiteto espanhol, e pega a Casa da Flor, de um esquizofrênico, curiosamente que o brasileiro não conhece a Casa da Flor, e a Casa da Flor é visitada por arquitetos do mundo inteiro. É tombada pela ONU, Patrimônio Histórico da Humanidade. Uma pessoa desavisada vai dizer: esse cara estudou com Gaudí, ou ele copiou Gaudí. Ele nunca ouviu falar em Gaudí. E nem estudar ele podia, que ele era completamente esquizofrênico. Ele foi morar naquela região porque ele morava sozinho, vivia pela rua lá, né? E ele desenvolve na casa um sistema de ventilação que a casa ali, Nelson, ela é refrigerada a ar.
E a iluminação da casa é pela luz do sol. E a luz incide, a luz do sol incide durante todo o dia sobre uma Bíblia aberta na sala. Olha que interessante. Muito interessante. A, a Biblioteca dos Franciscanos em Petrópolis também é assim. Também é assim. Também é assim. Então, veja bem, é, aí quando Jung fala das origens dos sonhos, nós vamos ter dois tipos de sonhos. Vamos ter sonhos que são pessoais, que tem a ver com a tua própria experiência e a tua própria vivência e o teu próprio inconsciente, mas eventualmente você pode ter um sonho arquetípico, que seria um sonho que te liga a uma experiência muito maior da humanidade. Por falar em sonho, alguém pode, professor, interpretar um sonho que eu tive ontem? Não sei se pode interpretar, mas você pode contar. Mas eu queria dar um exemplo aqui de um sonho arquetípico, que foi um muito marcante, mas muito marcante mesmo, que eu ouvi no Rio, ouvi no consultório. O sujeito marca, ele era psicólogo, morava na Tijuca, e eu tinha consultório ali em Niterói, em Caraí, e o sujeito marca comigo e vai lá e entra e conta o seguinte sonho. Bom, e para ele chegar lá, alguém encaminhou ele para mim porque falou que eu poderia ajudá-lo a entender o sonho, porque eu conhecia não só, já naquela época, 30 anos atrás, um pouco da psicologia, mas eu conhecia também um pouco da história das religiões. Eu estou lá, ele entra, assustado, muito assustado, fazia meses que ele não dormia direito, porque ele teve 3 sonhos seguidos. Nos 3 sonhos, ele não era protestante, ele não foi nascido em igreja protestante, ele não teve relação nenhuma com protestante. Na verdade, ele se dizia agnóstico, de família agnóstica. Então, ele entra e fala: eu sonhei e apareceu uma figura de um soldado gigante, com o cabelo branco, com os olhos de fogo, vestido para o combate. Ele foi descrevendo, 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 e ele falou: e eu não consigo dormir direito. Eu fecho os olhos, eu vejo essa figura, eu vou, acordo, eu vejo essa figura, eu estou completamente perturbado, e eu faço análise com o Jungiano, e o Jungiano falou: procura o doutor, na época não era doutor, era só psicólogo, procura o Márcio lá em Niterói, que ele pode te ajudar a descobrir quem era. Eu peguei a Bíblia, li o capítulo 1 de Apocalipse. Quando eu terminei de ler, ele falou: é este cara. Esse é um típico sonho arquetípico. O sujeito pode sonhar com formas antiquíssimas, né? Enfim, as mais diferentes formas. Como ele consegue isso? Não sei. O Jung diz que nós herdamos a, a predisposição para gerar e compreender essas formas. Ele nunca disse que nós herdamos a forma completa. Mas, eventualmente, alguém já teve sonhos arquetípicos. Professor, posso fazer uma pergunta? Vamos aí, vamos ouvir o sonho do Nelson. Depois eu vou contar um sonho meu que eu tive de ontem para hoje também. Fala, Nelson. Então, eu estava. Chovia torrencialmente, a chuva parou, e eu queria estacionar meu carro no lugar, no estacionamento, mas não podia. Depois eu saí do estacionamento, não consegui entrar no estacionamento, e depois eu consegui entrar com muita dificuldade no estacionamento. Estacionava o carro, ficava feliz por estacionar o carro. Quando eu saí do carro, era um carro preto, 4 portas, não me lembro a marca. E em cima do carro tinha uma árvore com folhas verdes, um galho de árvore, como se tivesse uma árvore em cima do carro. E eu pegava aquele galho, aquela árvore com muita força e tirava de cima do carro e ficava aliviado. E eu acordava, e acordei. Me senti aliviado no sonho. Bom, a gente não vai interpretar, mas a gente pode fazer perguntas aqui
para poder você mesmo interpretar, porque o sonho é seu, quem cabe interpretar é você. Mas a primeira pergunta é: um carro para um homem significa o quê? Transição. Poder, Liberdade de poder ir e vir aonde quiser. Aham, que mais? Segurança de segurança, um carro? Gente, vocês têm, quem tem carro aqui? Quem dirige aqui? Quase todos. comodidade. Comodidade? Quando você dirige um carro, o carro é a extensão de você. A mente se acopla ao carro de tal forma que o que acontecer com o carro é como se acontecesse a você.